Meus irmãos, vamos abrir em Eclesiastes. Nós vamos terminar o capítulo 2. Paramos no capítulo 1, versículo 18. Mas como há uma certa conclusão no capítulo 2, no final, eu quero caminhar com os irmãos para lembrá-los que nós vimos até aqui. Então nós vamos ler desde o começo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Então, eu quero ler aqui do versículo 1, vou explicar alguma coisa, mas vamos nos ater mais no capítulo 2. Eclesiastes 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Até aqui, uma pergunta. Qual é o proveito? Capítulo 2, versículo 2. Do riso disse, ele fala consigo mesmo. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Capítulo 3, versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Se você ler livros de retórica, enfim, de boa comunicação, vai encontrar lá o poder de uma pergunta instigadora, uma pergunta oportuna, uma pergunta bem encaixada e colocada. Ele já abre: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É como se ele abrisse uma janela e fizesse uma pergunta. Salomão, ele diz, versículo 12, veio sendo rei rei de Israel em Jerusalém. Ele diz que ele buscou muito a sabedoria. E ele já entra no assunto da vaidade de vaidades. E vimos bastante que a ideia aqui é futilidade. A palavra hebraica às vezes é vapor, traduzida por vapor, fumaça. Algo que passa. Você olha e está ali. Tira o olhar, olha novamente, não está mais. Tudo passa. Tudo não permanece. E qual é o proveito então de todo o nosso trabalho? Com quem se afadiga debaixo do sol? Porque nós vamos morrer. E de repente tudo que fizemos fica para outro. E talvez este outro nem vai aproveitar direito. Para que trabalhar? Qual é o proveito de tudo isso? E nós vimos, irmãos, que essa é a questão do homem sem Cristo. Que vive sem propósito. Que vive sem ânimo. Vive sem ver um sentido maior para a sua própria vida. Alguém que para e diz: qual é o proveito de tudo isso que eu fiz? Para que eu estou vivendo? Qual é o sentido da vida? E não poucos, numa frustração muito grande, chegam até a tirar a sua vida. Por quê? Não encontram resposta. A mesma palavra aparece aqui no Salmo 39, versículo 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Pura vaidade. Salmo 39, 5. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, montou tesouros
e não sabe quem os levará. Isso é duramente verdadeiro. Jesus diz, aquela parábola em Lucas 12, nós vamos ver depois, que o homem juntou, e tinha celeiro, e tinha dinheiro. E aí Deus pergunta, tudo que você tem ajuntado, para quem será? Qualquer pessoa menos ele, né? E diz louco, esta noite pedirão a tua alma. Portanto, é um estado de angústia muito grande, quando a pessoa fica perplexa. Eu estou passando. E a juventude, logo lá com os 18, parece que nunca vai acabar, não é? Nunca vai acabar. Parece que somos eternos. Parece que a nossa força assim é inabalável. E aí vai. Mas os anos vão chegando, e a percepção de que parece que nós temos menos anos de vida começa a ficar mais presente, assim, mais viva na nossa consciência. E a pessoa faz aniversário e pergunta, um ano mais de vida ou menos? Depende da perspectiva, não é? Se você está olhando de lá para cá ou da frente para trás. Mais firme que seja, é pura vaidade. Então a ideia da palavra vaidade aqui no Salmo 39:5 de Provérbios é futilidade, parece que tudo é fútil. Não dá para pegar nada. Mas aí o Salmo 39, versículo 7 diz, eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Deus é a resposta. Mas Salomão, por enquanto, está olhando as coisas apenas debaixo do sol. Depois ele vai olhar acima do sol. Ele vai olhar para o Criador do sol. Ele entra então no versículo 4, vamos ler. Vai acompanhando, por favor. Eclesiastes 1, 4 a 11. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sol e faz seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Ele cita exemplos das gerações, o sol, o vento e os rios. Para dizer o seguinte, parece que é tudo mais do mesmo. Uma mesmice. Uma estrutura que está contínua, inflexível, o que foi, há de ser. E ele fica cansado até dessa reflexão. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, ou seja, não tem nem palavras para dizer. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Tudo isso é muito verdadeiro para o homem natural. Ele é insaciável. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então, aquele que não tem Deus, olha para esse texto e diz, é isso mesmo. Há um vazio no meu coração. Por mais que eu tenha, não preenche. Os olhos não se fartam de ver, os ouvidos de ouvir. E eu estou cansado da vida. Estou cansado. Que foi ao caso de ser, que se fez, isso se tornará a fazer. Nada pois novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. As coisas passam, nós passamos também. Aquilo que hoje nós temos assim de tanto valor, de tanta estima, daqui a pouco não existe mais. Ou seja, tudo nessa vida passa. Além de ter uma mesmice, passa. E o nosso nome depois é esquecido. E quando alguém falar assim o nosso nome, ninguém sabe quem foi, quem é, o que fez. E quando morrermos, tudo vai continuar da mesma forma. Parece, irmãos, pesada essa reflexão, não é? E é importante que saibamos que a vida é assim sem Deus. A pessoa está num abismo, ela não consegue sair. Uma crise. Uma falta, o coração tem uma falta enorme. Essa falta é falta de Deus. O homem se afastou de Deus. E aí, como alguém que está no mar
e aí procura algo para se salvar. Ele pega aquilo, mas aquilo é pesado. Então ele tem uma expectativa, agora serei feliz, mas na verdade ele afunda mais. Isso é o pecado. O pecado nos afunda mais. Versículo 12. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Ele está aplicado. Olha o versículo 13. Apliquei o coração. Versículo 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria. Então ele olhou para as coisas do mundo, para as estruturas do mundo e disse: parece que é tudo igual. Parece que não há um propósito maior. Agora, o pregador, ou seja, o mestre, ele vai buscar a sabedoria, ou seja, aquele conhecimento mais elevado. Esse é o sentido que a palavra sabedoria está aplicada aqui. Ele vai começar a observar, a tentar. Vamos ver o que vai sair da sabedoria. Versículo 14. Atentei para todas as obras que fazem, novamente, debaixo do sol. E este tudo era vaidade e correr atrás do vento. Imagine isso, correr atrás do vento. É uma ilustração perfeita para algo assim sem propósito. Qual é a ideia? Não chega a lugar nenhum. Quero correr atrás do vento. É a maior futilidade que alguém poderia fazer. Então ele está buscando a sabedoria. E ele vê algo terrível, versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Capítulo 7, versículo 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Capítulo 7, versículo 13. Versículo 29 do capítulo 7. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O que é torto não se pode endireitar. Olhando debaixo do sol, isso é muito verdadeiro. O coração do homem não pode ser endireitado, olhando debaixo do sol, irmãos. Uma visão meramente humana, de observação somente. Esse mundo está caminhando para melhor. Não, o mundo está caminhando para pior. E olha só, o que falta não se pode calcular. Você já parou para pensar assim: eu acho que algo está faltando na minha vida, e não consegue colocar no papel o que está faltando? Não consegue mensurar o que está faltando. Chegar para alguém e falar assim: o que falta na sua vida? Talvez a pessoa vai falar de alguma coisa material, mas não é aquilo que está faltando. E o homem não consegue calcular a falta que ele tem. Em termos espirituais, agora, falando no contexto da Bíblia toda, o homem tem uma falta, o homem tem um buraco no coração dele. Sabe qual que é o tamanho desse buraco? É o tamanho de Deus, dizia Agostinho de Hipona. O tamanho da falta é o eterno. O que falta ao homem é o Senhor Jesus Cristo. Então veja, o homem está fadado ao pecado, à morte, e o que lhe falta ele não consegue nem calcular. E Salomão chegou muito longe, ele teve muita prosperidade, ele teve muita sabedoria humana, carnal, mas quanto mais ele tinha das coisas deste mundo, menos ele tinha de Deus. Portanto, mais afundado ele ficava numa tristeza, numa vida assim sem graça, uma vida sem graça, mundana. Versículo 6: disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei de sabedoria,
todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E ele teve uma sabedoria que sobrepujou a todos os sábios da sua época. E o próprio Deus reconheceu esse fato. Para que tanta sabedoria humana? Sabedoria no sentido assim de habilidade de conhecimento, não a sabedoria bíblica, espiritual, que é a prática da piedade. Tanta inteligência, tanta habilidade administrativa. Para quê? Versículo 17: apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura, o que é estultícia, e vim a saber que isto é correr atrás do vento. Veja, ele buscou discernimento. Ele queria saber o que é loucura e o que é estultícia, mas ele estava praticando a loucura e a estultícia, que é a idolatria. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Quem aumenta a ciência aumenta a tristeza, porque aumenta a consciência. Ciência aqui, irmãos, não está falando da ciência moderna. Está falando do conhecimento, das informações. Já viu aquela frase assim, a ignorância é uma bênção? As pessoas falam isso porque elas querem dizer o seguinte: quando eu soube o que é, eu fiquei triste. Antes eu achava que não era assim. Agora eu sei como é. Então a pessoa fala, ignorância é uma bênção. É mais ou menos isso que Salomão está falando aqui. Aumentando a ciência, aumenta a consciência do que é este mundo. Irmãos, o coração do homem é terrível. As nações são terríveis. A realidade deste mundo é perversa. Este mundo jaz no maligno, já está posto no maligno. Então veja, enfado e tristeza. Buscou sabedoria, mas não encontrou amor e não encontrou alegria. Aí ele foi buscar outra coisa. Vamos lá, capítulo 2. Eclesiastes 2. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também será vaidade. Veja, ele olhou para o mundo, não encontrou uma resposta. Mundo quer dizer o sol, a criação, não encontrou. Aí buscou sabedoria, se engrandeceu, buscou a inteligência, informação, não encontrou. Vamos aproveitar agora as coisas boas da vida. Uma frase do Salomão, afastado de Deus, tá bom? Separe um momento do outro. Aqui ele não caiu, digamos assim, num excesso de depravação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vamos buscar as coisas desta vida, jardins, mulheres, palácios, a beleza, a estética. Seremos felizes. Por isso que Eclesiastes é muito interessante. Porque aqui é o mundo. Aqui é o pecador tateando, procurando alegria, procurando felicidade. Não encontra. Não encontra e não encontra e não encontra. Aí ele disse, é vaidade. Versículo 2. Do riso disse, é loucura. E da alegria de que serve. Veja, ver um riso como uma loucura. É um personagem interessante nos quadrinhos que é o Coringa, né? Aquele vilão do Batman, tal, que ele fica rindo. Mas você percebe que é o riso do quê? Da loucura. Ele teve um dia péssimo na vida dele, e aí ele ficou louco. E o último filme procura trabalhar essa questão. Até que ponto alguém mantém a sanidade quando passa muita coisa assim na vida? Enfim, isso aí é para outra aula.
Mas você já observou, e ele no filme, o ator lá faz muito bem, ele não consegue controlar o riso, de fato tem uma síndrome, uma síndrome é a palavra, que a pessoa não consegue segurar o riso, não é aquela situação que você não consegue parar de rir, você deveria parar de rir, mas não consegue, não é isso, é alguém que num nervoso assim ri, um gatilho, então o riso nervoso e tal, naquele filme você fica assim tenso, porque você observa aquele riso, não é um riso agradável, é um riso de loucura. Então, aplicando aqui espiritualmente, o riso do excesso, o riso da carne, o riso do prazer transitório, é loucura. Não é um riso da verdadeira felicidade, algo da doçura que Deus fez. Veja, do riso disse, é loucura. Já viu alguém rindo de uma coisa perversa? Você diz, é loucura. Não é motivo para riso. E olha só o que ele diz da alegria. De que serve? Já viu uma pessoa com depressão? Você conta uma coisa tão boa, a pessoa dá de ombros assim e diz, tanto faz. Não é que a pessoa assim é ignorante ou qualquer coisa dessa natureza. Não está vendo sentido, tamanho abatimento do coração. Então veja, riso, felicidade, alegria, mas de que serve? Tem um poema muito interessante, eu não sei se é do Carlos Drummond, de Andrade, do Drummond. E agora, José? Aí fala, a noite acabou, as luzes se apagaram, etc. E agora? Dura apenas uma noite, para ficar depressivo a vida inteira. E agora, José? É um poema muito interessante que ele trabalha isso. E aí? O riso, a alegria, jardim, 700 mulheres, aliança com o Egito, prosperidade. E aí? Como está o seu coração depois de tudo isso? Pergunte para os astros. Artistas, pessoas famosas e ricas, vocês acham mesmo que eles são felizes por causa dessas coisas? Não são. Porque Deus é amor. E o fruto do Espírito é alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo. Portanto, experiência de felicidade, de alegria, de riso, essa doçura que o coração sente, é a comunhão com Deus. E aí sim, desfrutaremos das coisas desta vida, mas dentro de um contexto de relacionamento com Deus e não de idolatria. Dizendo assim, eu preciso dessa comida, eu preciso dessa roupa, eu preciso deste reconhecimento, eu preciso dessa pessoa. Amado irmão, você que está ouvindo a mensagem, nós precisamos de Deus antes de tudo. Que não vai adiantar nada neste mundo, ou além dele, eu diria, nada. Nada poderá preencher o vazio do coração. Nós vamos chegar exatamente no ponto em que chegou Salomão. De que serve? Para que tudo isso? O que eu ganhei? A pessoa corre, olha para trás, olha para si, olha para frente e diz, de que serve? Vai desperdiçar a vida dessa forma? Não faça isso, em nome do Senhor Jesus. Prazer, vamos provar, vamos desfrutar, vamos conhecer. Ele diz, tudo fútil, não ganhei nada com isso. Calma, que nós vamos chegar em algo glorioso no final, na resposta. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Olha aí, versículo 3. A Bíblia não condena o vinho, condena o excesso. Quem queria se consagrar a Deus se abstinha totalmente. Mas veja que expressão que ele usa aqui. Ele não fala, vou beber um vinho hoje, nessa festa de casamento. Dar-me ao vinho. Veja a expressão. Fala, quero conhecer sabedoria, quero ser inteligente, quero observar tudo, eu quero alegria, goza, felicidade, ri, se alegra.
Aí ele fala: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Então veja que não era uma coisa assim tão carnal, no sentido assim, depravada, como se fosse os ímpios da Babilônia, qualquer coisa nesse sentido. A sabedoria ainda estava com ele. Ele negou aquilo que Deus havia dado para ele. Não é que ele deixou, irmãos, de saber o que é certo. Ele negou na vida dele o que é certo. É diferente. Olha só. Resolvi dar-me ao vinho. Aí ele faz uma nota: regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Nos filmes, muitas vezes, é mostrado o seguinte: o jovem foi para a universidade, é o período da loucura. Então ele vai beber, vai ter relação sexual com quem ele quiser, vai cair nas drogas, vai experimentar. Não é isso que as pessoas falam? Experimente para ver se gosta ou não. Isso é um caminho de loucura, muitas vezes sem volta. Mas a universidade se tornou isso. Não é um princípio assim: vamos servir a nação, vamos crescer em conhecimento, vamos crescer nisso, naquilo. Não, vamos cair na loucura, vamos cair nos excessos. Então ele fala, versículo 4: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. O que os irmãos estão observando? Para mim. Eu resolvi, eu fiz, eu quero isso, eu quero aquilo, eu mais eu. O problema desse resultado, sabe qual que é? É igual morte. Eu mais eu igual morte, tristeza, loucura. Fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim, olha aí, eu, para mim, eu quero, estou pensando em mim. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei, olha a expressão, também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Veja, aquela sabedoria que ele tinha buscado antes. Estava ali com ele. Ele estava nessa experiência, nessa busca, apenas para chegar nessa conclusão: a felicidade verdadeira não está nestas coisas. Ele tinha tudo isso, mas Paulo, o apóstolo, que não tinha nada, por assim dizer, era infinitamente mais feliz do que ele. Não estou exaltando a pobreza pela pobreza em si, irmãos. Eu estou falando do contentamento em Deus. Ele até poderia ter muito, poderia. Poderia ser rico como Abraão, Jó, poderia. Não é esse o ponto, irmãos. Mas colocar o coração na riqueza, ou colocar o coração em qualquer outro lugar que não seja Deus. Olha a licença que ele deu para ele mesmo. O que ele quis, ele buscou e teve. Parece uma criança mimada que entrou numa loja de brinquedos, o que colocou no carrinho, comprou. Essa criança vai ser feliz? Essa criança vai ficar eufórica, né? Mas os irmãos sabem, os irmãos têm filhos, né? A maioria aqui, que às vezes você dá um brinquedo para uma criança, brinca. Quantos dias acaba aquele encanto, assim, aquela coisa, quando ganhou o presente? Pouco, não é?
Às vezes você dá um presente até mais caro, você se esforça. A criança vai gostar, sabe do quê? Da caixa que você deu. Da caixa. Ou da carta, do desenho que estava na carta que você escreveu para a criança. Irmãos, querer pegar a felicidade nesse mundo é como querer pegar a água. E Satanás é como se colocasse uma chupeta assim para a gente se acalmar. Agora está mais calmo. Aí ele destrói. Aí ele dá um prazer transitório. A gente fica eufórico e tal. Daqui a pouco passa e fica pior e pior. E aquilo que causou um prazer vai afundando. No caso dele, a riqueza, as obras. Você já parou para imaginar o que era o jardim aqui de Salomão? Imagina passar um mês de férias ali naquele lugar. Certo pregador, não sei se foi John Wesley que disse, mas é muito interessante. Se Jesus não estivesse no céu, nós ficaríamos cansados até das ruas de ouro. Porque na Bíblia tem aquela descrição maravilhosa do céu, para mostrar a glória mesmo, as pedras, as ruas de ouro, a árvore da vida, cura para os povos e tal. Mas e se Jesus não estivesse ali? Quando Jesus não está presente, nada faz sentido. Nosso casamento não tem sentido, filho, família, igreja, sociedade, vida existencial, propósito, não tem. A pessoa sobrevive, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Ela está ali buscando essas coisas como alguém que está se afogando, aí ganha um respiro, e aí ela desce novamente, volta a se afogar. Isso é o mundo, isso é o prazer de Salomão. Olha o versículo 10 agora. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Que perigo isso. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Vamos ver o resumo agora da obra. Como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Olha agora, irmãos. E eis que todo era vaidade, futilidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Um dos lugares, irmãos, onde nós mais aprendemos sobre a Bíblia, humanamente falando assim, nas experiências comuns do cotidiano, sabe onde é? No asilo. Ou em conversa com um idoso. Quando você vai no asilo, eu fazia muito trabalho no asilo lá no IBEL, lá em Minas Gerais, eu observava o seguinte: eles falavam normalmente sobre a família. Tinha um lá que eu sabia que era muito rico. Ele nunca falou da empresa dele, ele nunca falou dos 1000 cursos que ele fez. Ele falava dos netinhos dele. A alegria dele era mostrar toda vez as fotos dos netinhos dele, dos netos dele. É próprio imaginar que pouca coisa realmente vale a pena nessa vida. Não estou falando então que as coisas não têm sentido, tanto faz, tudo que a gente compra. Não, não é isso. Que não tem prazer, que não é motivo de gratidão. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: se nós corrermos atrás do que desejam os olhos, aí versículo 10, que o coração quer, se nós somos materialistas, nós vamos morrer ali na praia sozinhos. Nós vamos morrer de mãos vazias. Nós vamos dizer o seguinte: eu tenho muito, e aí parece que não tenho nada. Veja, depois de toda essa descrição, você poderia pensar, né? Ele está muito bem. Se aqui está feito na vida, né? Que as pessoas falam. Está feito. Não tenho proveito nenhum de tudo isso que eu fiz.
Jesus fala em Mateus 18, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Salomão está no sentido contrário aqui. O que os meus olhos desejaram, não neguei. Nem privei o coração de alegria alguma. Irmãos, tem uma história que diz o seguinte: a criança não pode passar vontade, senão ela fica doente. Irmãos, as crianças são muito espertinhas, viu? Muito espertinhas. Muito manipuladoras. E aí não pode a criança assim passar vontade, não pode ver um cachorro quente. Aquele dia não poderia comer, sei lá, alguma coisa, não era o dia de comer. Aí a criança chora. Nossa, acho que ela vai ficar doente se ela não comer. Não pode passar vontade, não pode ficar com vontade, se ficar chorando. Irmãos, uma das coisas que mais ensina o nosso coração, sabe o que é? Não. Eu quero, mas Deus diz não para mim. Isso ajuda muito o nosso coração a ser treinado. Então, quando a criança tem regra, tem limite, isso vai ensinar para a vida cristã, porque a vida cristã é uma vida assim, regulada pela verdade, pela lei de Deus. Então não pode ser uma coisa desenfreada. Vai no mercado, sempre pode trazer um doce, sempre. Vai no shopping, sempre pode trazer um presente, sempre vai ganhar um presente. Sempre que quer, chora, ganha. O que a criança vai fazer? Chorar. Aí ela vai ter uma vida de oração, vai começar a aprender, e Deus vai dizer não várias vezes. Não vai conseguir lidar com isso. Qual que é a raiz deste problema? Uma criança mimada, que esperneia, que cai no chão, que chora, que fica até ofegante na respiração, quando não tem aquilo, até desmaia algumas. Parece exagerado, irmãos, mas é o que a gente está lendo aqui no versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. É terrível alguém ter isso. Imagina só, você não ter limite no cartão de crédito e não ter que pagar depois, vamos dizer assim. Imagina a loucura que cairia nisso. É mais ou menos a vida de Salomão. Eu quero isso. Eu tenho dinheiro à vontade para comprar 10, se eu quiser. No livro A República de Platão tem uma ilustração lá muito interessante, que é do Anel de Giges. Esse livro de filosofia, né? Estou apenas fazendo a ilustração. Que a discussão é a seguinte: é um homem lá, encontra um anel e ele fica invisível com esse anel. É apenas uma ilustração, irmãos. E aí ele começa a roubar. Ele começa a fazer um monte de coisa, porque ninguém vê. E aí a discussão daquele capítulo é muito interessante. É claro que não tem uma resposta final, porque só a palavra de Deus é a resposta. Mas pelo menos a discussão é muito interessante. Será que as pessoas praticariam a justiça se não tivessem a penalidade, o castigo? E se ninguém soubesse? E se tudo que os meus olhos desejarem eu pudesse ter? E se não houvesse limite mais nesse mundo? Imagina, irmãos, o perigo que é isso. O perigo da loucura, o perigo da riqueza. Irmãos, muitas vezes Deus está poupando a nossa vida de alguma coisa, por isso que não temos ainda. Paulo diz lá aos Coríntios, capítulo 12, eu acho que é a segunda carta, 2 Coríntios 12, que ele teve algumas revelações lá que ele se engrandeceu, subiu na cabeça, como nós falamos assim, subiu uma soberba, um orgulho. Que é isso, Paulo? Nós, por menos, irmãos, ficamos também orgulhosos, viu? A gente luta com isso a vida inteira. Então não acho absurdo Jonas não querer pregar em Nínive, porque muitas vezes nem está do nosso lado, a gente prega. Não acho absurdo Paulo se engrandecer, porque por menos também às vezes a gente cai na soberba.
Mas ele disse: para que eu não me engrandecesse, não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E quem diria, irmão, que aquele espinho na carne era bênção na vida de Paulo? 3 vezes pediu ao Senhor, e o Senhor disse: não, não e não. Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que deveria ser difícil para Paulo também? Ele curava tantas pessoas, ele orava e as portas se abriam, experiência de terremotos. Agora, quando ele pede, o que Deus diz para ele? Não. Mas, Senhor, tira esse espinho na carne, seja lá o que for, ou problema nos olhos, inimigos do Evangelho. Tira, Senhor, tira. Não, Paulo. Não, Paulo. Irmãos, como os não de Deus treinam o nosso coração. E como faltou isso em Salomão. Limite. Salomão, não. Não. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nossa sociedade tem vivido um espírito assim de excesso, irmãos. Talvez você não tenha sido acostumado a comer em restaurante ou comer fora. Talvez, se muito, uma vez por ano comia num lugar assim diferente. Olhe lá. Hoje, talvez não também. Hoje, os adolescentes fazem birra, eles ficam trancados no quarto. Se o pai não dá um dinheiro para ele comer no McDonald's, talvez, ou qualquer outro lugar, uma vez por semana, às vezes. Então assim, o dinheiro está curto, não vamos pedir pizza. Aí fica emburrado porque não pediu. Eu quero um celular novo. Não, aí fica emburrado. E às vezes os pais cedem por causa da canseira. Vence pelo cansaço. Cuidado para não cair nisso aqui de Salomão. Versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Tá bom, Salomão, o que você ganhou com isso? Ele diz: nada. De proveito, nada. As melhores coisas, irmãos, que esse mundo pode oferecer. O melhor prato que você poderia comer neste mundo, pelo melhor chefe, sei lá o que, não traria alegria para você, se Deus não estivesse ali. Certa vez fui visitar uma senhora, e foi uma situação muito triste. O marido dela tinha falecido há pouco tempo. Acho que na semana seguinte eu fui lá, do Tucuruvi. E aí sentamos para tomar um café. Foi uma cena assim terrível, lembro até hoje. Faz acho que uns 12 anos. Ela colocou a mesa como se ele estivesse ali. Colocou os talheres, enfim, dispôs a mesa assim, ela, eu, e como se ele estivesse ali. Ela falou que não conseguia ainda não preparar a mesa para ele. E ela disse mais ou menos o que nós estamos falando: o seguinte: pastor, ele faz uma falta. É compreensível, depois de tantos anos. Nós somos humanos, tem coisas que são humanas, irmãos, naturais. É diferente do que nós estamos falando aqui. Ele faz uma falta, e a refeição para ela não era a mesma coisa sem ele ali. É claro, ela amava ele. Agora, para ela, o que adianta ir, por exemplo, num restaurante tão caro da nossa cidade, se ele não estivesse junto com ela? Num sentido espiritual ainda maior, o que seria toda essa vida de Salomão, todas essas riquezas, sem Deus? Nada. Versículo 12. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei, ou seja, depois dele, depois de Salomão? O mesmo que os outros já fizeram. Olha a ênfase, o mesmo. Versículo 14 fala também, o mesmo. Como se Salomão estivesse dizendo o seguinte: e depois? Vai ser a mesma coisa. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Olha, ele pesou o ganho da sabedoria e o ganho das riquezas.
dos excessos. Pelo menos aqui, ele tem esse momento e diz: sabedoria é muito importante, de fato. Olha uma frase para grifar. Versículo 14: os olhos do sábio estão na sua cabeça. Isso aqui é bem profundo. O sábio vê algo que não é assim, é perceptível aos olhos humanos. Ele vê algo mais profundo, ele vê algo mais além, ele vê coisas últimas. Os olhos do sábio não são só esses aqui. Eu vejo uma cadeira ali, eu vejo uma coisa. Ele vê algo mais profundo, ele tem mais profundidade, tem mais alcance, digamos assim. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Então concluímos bem aqui. A sabedoria é muito importante, a sabedoria é superior, o conhecimento vale a pena. Mas qual é o final do sábio e do estulto? A morte. Olha o nó na cabeça de Salomão. Mas é interessante acompanhar o raciocínio. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Ele está dizendo: sim, eu sou mais sábio do que todos, mas todos nós iremos, por assim dizer, irmãos, para o mesmo cemitério, não é? Não vai acontecer a mesma coisa com todos no final? O trem não vai descer na mesma estação? Sim. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Aí ele diz: morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida. Olha aí, como ele está azedando nas suas reflexões, no que o mundo ofereceu para ele. Ele está dizendo: eu aborreci a vida. Depois ele diz no 18: aborreci todo o meu trabalho. Ele está aborrecido. Pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Olha só, a gente vive pouco tempo. A vida passa muito rápido, não é? E aí chegou no final, ficou tudo por outro. E o pior é que o filho de Salomão ainda fez tanta coisa errada. O reino se dividiu. Depois veio a Babilônia e acabou com tudo também. E aí? Quem pode dizer se será sábio ou estulto aquele que vai ficar com as minhas coisas, que foram feitas com sabedoria? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Olha só agora. Então me empenhei porque o coração se desesperasse. Eu me lancei no desespero, ele está dizendo. É interessante, é um filme dramático esse aqui. Sabe aquele que você se cansa assim na expectativa? Quando alguma coisa boa vai acontecer aqui. Ele está caindo, cada vez mais, ele está ficando cada vez pior. E esse é o retrato de muita gente. Cada vez pior. Todo o trabalho com que me afadigaram debaixo do sol. Ele está aborrecido. Ele não vê sentido em nada e agora ele está desesperado. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Que bom! Mas olha só, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Lucas 12. Aquele homem construiu tantos celeiros, não tinha mais onde guardar dinheiro. Vou reconstruir mais. E mais. E mais. Aí diz o texto bíblico que ele disse para a alma dele: descansa aí, aproveita. Como se estivesse dizendo em linguagem moderna hoje: deita na rede, deita numa rede, balança. Aproveita a vida agora. Regala-te, diz o texto. Tens em depósito muitos bens. Ou seja, você tem reserva. Louco.
esta noite pedirão a tua alma. Tudo que tens reservado, para quem será? Para quem vai ficar? E a minha alma indo para Deus? Cuidei da minha alma? Sobre tudo que se deve guardar ou cuidar, guarda o teu coração. Investe no seu coração. Investe, irmão, naquilo que importa para Deus. Não perca tempo, não desperdice a sua vida, seja em qual sentido for. Porque todos os seus dias são dores, diz o versículo 23, seu trabalho, desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Esse mundo está debaixo da maldição no trabalho. Tudo é feito com muito esforço e cansaço. É para a glória de Deus, fazemos com gratidão, mas dá cansaço, dá preocupação, dá. Este mundo está marcado por isso. Finalmente, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. É agora, irmãos, o ponto. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Esse é o grande resumo. Esse é o final feliz com Deus. Separado dele, quem pode comer? Que comida vai ser gostosa? Quem pode se alegrar? O jardim, a casa, 1000 mulheres. Olha o ponto sem freio que ele chegou, o desenfreamento dele, o excesso. 1000 mulheres. Veja, comer, beber, desfrutar do trabalho, isso é bom, isso é ótimo, é ótimo. Mas recebendo das mãos de Deus, irmãos, não num consumismo idólatra, como se estivesse olhando para aquilo e dizendo: isso aqui é o meu Deus, isso me faz feliz, é isso que me faz feliz. Sabe uma coisa que deve entristecer muito o coração de Deus? Quando nós chegamos aqui para adorá-lo com tristeza, mas assistimos programas de televisão com alegria e empolgação. Quando ganhamos uma promoção no trabalho, aquela euforia, bênção, certo, bênção, muito bom, mereceu, fez, ótimo. Mas quando o pecador se arrepende, isso não traz uma empolgação. E diz o Evangelho de Lucas, capítulo 15: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, quando há júbilo no céu? Quando um pecador se arrepende. Isso sim é alegria, irmãos. Nova vida. Agora aquela pessoa que estava morta, viveu, estava perdida, foi achada, voltou para a casa do Pai. Tem alegria maior do que essa? Para o coração de Deus não tem. Então veja, não faça da comida, da bebida e das coisas dessa vida fonte de alegria, de energia, de satisfação, mas receba das mãos de Deus. Obrigado, Deus, por este pão, como o Senhor é gracioso. Obrigado por essa água, que Jesus seja a água da vida na minha alma. Obrigado pelo ar, mas que o Senhor seja o ar que me mantém. Do Senhor eu recebo isso. Separado desse, você separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Mas, irmãos, quem poderia falar isso? Talvez tão bem como propriedade do que Salomão, não é? Separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O mundo traz uma cena muito falsa de popularidade, de luxo, de viagens assim mega extraordinárias, etc. Essas pessoas são felizes.
Essas pessoas que vão para isso, que desfrutam, eles são felizes. E muitos que às vezes ficam assistindo televisão, dizem: eu preciso disso. Se eu tiver isso, eu serei feliz. Fique com a Bíblia. Olha que reflexão. Isto vem da mão de Deus. Quando um prato tão simples traz alegria, que a pessoa diz: isto vem da mão de Deus, Ele está aqui comigo nesta mesa. É interessante, já indiquei esse filme para assistir, A Fantástica Fábrica de Chocolate, o último, né? O outro também é muito bom. Mas esse último mostra lá aspectos de vícios de crianças. Muito interessante. Um lá na comida, o outro é muito soberbo e várias coisas. E tem um menino que é pobre. O menino é pobre e ele tem os avós ali na mesa e tal. E quando eles comem é uma alegria muito grande. Então faz um contraste. Tem uma menina lá, a Verusca, se não me engano o nome dela. Veruca Gru, né? Veruca Sal. E sem noção, canta musiquinha. Você conseguiria entrar eu vou falar tudo isso para entrar no ponto aqui, irmãos. Você conseguiria entrar na fábrica de chocolate, conhecer e etc. Se você conseguisse lá um envelope que vinha no chocolate. Então o pai que dava tudo para aquela menina contratou um monte de gente para abrir lá, tirar até encontrar o tal do envelope e conseguiu o envelope. Aí entregou para a menina. Conseguimos, você vai conhecer a fábrica. Ela dá um sorriso assim mecanizado e diz: agora eu quero, acho que ela fala um pônei, né? Agora eu quero alguma coisa. Ela fala em cima daquilo. E o menino, quando chega na fábrica, né, o que tem compulsão por comida, o pessoal aqui conhece. Aí tem um rio assim de chocolate, ele fica assim louco quando ele vê aquilo. Ele se joga naquilo, ele fica entalado no tubo. Cada um acontece uma coisa. É muito bom o filme, mas é interessante um contraste. Aquele menino tinha aquela felicidade. Novamente, não estou exaltando a pobreza, não estou dizendo que quem é pobre é mais isso que aquilo, mas mostra a singeleza daquela família. E aquele prato tão simples que eles tinham, eles dividiam. Então você vê que aquela união, aquela alegria, aquele espaço pequeno, aquela casa caindo assim torta, e tinha mais alegria naquilo do que na fantástica fábrica de chocolate, ou na casa lá daquela menina mimada, e etc, etc, etc. Veja, isso vem da mão de Deus. Então o que está faltando? Deus. Alguém pode dizer: não, eu tenho Deus na minha vida. Talvez você tenha pouco dele ainda. Talvez a vida cristã esteja pequena e não tenha encontrado aquela satisfação, aquela comunhão, aquela plenitude espiritual. Separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Agora ele faz uma diferença fundamental. Tem uma diferença entre o que agrada a Deus e o que não agrada. O final da história. Eclesiastes não resolveu, digamos, todos os problemas foram levantados. Mas para nós aqui hoje já é suficiente. Um agrada a Deus e o outro não. O que agrada a Deus recebe dele bênçãos que o outro não recebe. Então a vida não é igual para todos. A vida pode ser diferente. Separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? E meditando, irmãos, eu lembrei de Apocalipse 3:20. Quando não somente recebemos a comida das mãos de Deus e nos alegramos, comemos com Ele. Está batendo a porta, e não é da porta do ímpio, não é da igreja, Laodiceia. Eis estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então a resposta do versículo 25 é: separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? É ninguém. Agora, que doce comunhão e alegria é estar ali com Jesus. Com Jesus, diz o hino, a minha alma deseja estar. E nós nos alimentamos do próprio Cristo, irmãos, na Santa Ceia. Portanto, se a sua vida está menor do que isto aqui, alegria em Deus, busque nele. Abra mão desses excessos da vida. Esteja no mundo, mas não seja dele. Não caia nessa idolatria, nessa loucura de Salomão, de vaidades e vaidades e coisas fúteis e coisas que não levam a nada. Vem da mão de Deus, o que vem da mão de Deus satisfaz. O que é recebido das mãos de Deus traz alegria. Separado dele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? E o próprio Paulo, na carta da alegria, Filipenses, diz o seguinte: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que eu aprendi? Você aprendeu já? Alegrai-vos sempre. Ou seja, não existe um momento em que eu não possa me alegrar em Deus, em que Deus não me dê ocasião ou caminho para me alegrar nele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua paz. Separado do Senhor, alienado do Senhor, não tem alegria, não existe alegria, Senhor. Obrigado porque este mundo que o Senhor criou é tão bonito. E o Senhor nos deu alimentos saborosos, coisas agradáveis aos olhos, formas belas, estéticas, perfeitas. Este universo, Senhor, declara glória ao teu nome. Que variedade de arrependimento no final da sua vida. Produza em nós, Senhor, arrependimento. Tira de nós, ó Pai, o encanto com este mundo. Tira de nós, ó Deus, o pensarmos que algo trará alegria para o nosso coração. Porque a alegria é fruto do Espírito, diz a Bíblia. A paz é a paz de Jesus que o mundo não conhece. Deus, tem misericórdia de nós. Se há alguém aqui aborrecido da vida, como disse Salomão, aborrecido do trabalho, sem esperança, sem ânimo, Deus renova, Deus restaura. Ó Senhor, traz vida de novo, traz comunhão, traz o sentar à mesa com o Salvador. Ele é o nosso jardim, nós somos a casa dele. E na presença dele, na tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente. Sejamos mais fortes para negarmos os nossos desejos, Senhor. Sejamos mais fortes para negarmos aquilo que os nossos olhos cobiçam. E isso não está em nós. Não temos força para nada. Temos força para corrermos atrás do pecado, não atrás do Senhor. Por isso rogamos a Deus que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e traga significado para a nossa vida. E que a nossa mente seja purificada dos valores deste mundo e seja dominada, encharcada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, perdoa o nosso pecado. Perdoa quando o Senhor não teve o primeiro lugar na nossa vida. Perdoa, Senhor, quando a Tua palavra não foi mais preciosa do que todo o ouro deste mundo.
Tua palavra é mais doce do que o mel ou qualquer outra doçura desta vida. Porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é belo e toda beleza está em Ti. Todo amor é Teu, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.